começar com os contornos feitos com o pincel 9 milímetros, que é o mais fininho que a gente tem. Às vezes vocês encontram com o nome de fio de cabelo ou pincel filete, né? Então, o que que acontece? Qual é a maior dificuldade da gente? Às vezes eu encontro muitos meus alunos dizendo: ai, a minha mão treme. Não é só a mão do aluno que treme, a nossa mão também treme. O que que acontece? Quando nós não estamos apoiados em nada, quando nós estamos com as nossas mãos, né, sobretudo a direita para quem é destro ou a esquerda para quem é canhoto, quando a gente está fazendo alguma coisa que nós não temos nenhum tipo de apoio, que a nossa mão está literalmente no ar, a tendência, né, é que a tensão da musculatura, né, comece a fazer com que a gente trema, né? Então, isso é normal, todos nós trememos, né, quando nós não estamos numa posição sem apoio, quando não é uma posição de zona de conforto nossa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando nós estamos trabalhando, seja a 90 graus, que é essa posição aqui que nós estamos, né? Essa posição onde a minha mão está praticamente reta, ou quando a gente está num bolo, que a posição é essa aqui, né, que o bolo está em pé e nós vamos trabalhar aqui a 45 graus ou 75 graus, olha como a mão da gente, né, fica no ar. Quem trabalha com bico, né, vai poder concordar comigo, né, porque é o mesmo princípio de posição. Então, a nossa musculatura vai ficando mais tensa, vai incomodando, vai doendo e a gente começa na tremedeira. É isso que acontece. Então, o que que nós temos que fazer? Dar um apoio. A gente não precisa apertar, segurar forte. Só o fato da gente estar apoiado, a tremedeira passa, tá? Nós entramos, né, numa zona de maior conforto. A nossa musculatura relaxa, porque eu tenho um lugar para apoiar. Depois, com o tempo, cada um acaba encontrando a sua melhor posição de apoio, né? Para mim, por acaso, é essa aqui, ó. Eu pego o meu indicador e coloco aqui. E é nesta posição aqui, ó, que eu vou trabalhar. Tá vendo? A minha mão, ela não tá apoiada aqui, porque não dá para apoiar, certo? A minha mão, ela está no ar, na verdade, mas o meu indicador tá fazendo essa sustentação da minha mão. Então, eu consigo trabalhar no ar e fazer o meu traçado praticamente sem tremer, certo? Então, essa é a primeira dica que eu dou, sempre apoiando. Uns preferem com a mão assim, outros assim, cada um acha a sua melhor posição, certo? Agora, nós vamos colocar tinta. Eu vou trabalhar com a tinta preta, mas poderia ser qualquer cor, porque nem sempre os nossos contornos são pretos, né? Então, eu vou colocar tinta aqui. E aí vai entrar o nosso delay. O que que acontece com o delay? Na primeira aula eu expliquei sobre ele e que uma das funções dele também é retardar um pouquinho a secagem da tinta. Então, isso facilita demais para nós fazermos os nossos contornos, porque eu não preciso ficar indo, né, carregando o pincel toda hora, porque a tinta secou enquanto eu estou fazendo o meu contorno, enquanto eu estou fazendo o meu traçado fininho. Esse sempre foi um grande problema. Eu faço um pouquinho, secou a tinta ou secou o corante, eu tenho que ir lá carregar o pincel de novo, continuar fazendo. Isso vai complicando o trabalho da gente, certo? E com o delay, essa secagem, ela fica retardada. O que que acontece quando a gente tem que fazer contornos com o corante em pó? Como ele é solúvel em álcool, seca extremamente rápido e a gente tem que ficar carregando toda hora. O truque
que a gente aprendeu a usar é misturar o corante em pó com o corante em gel preto, colocar um pinguinho de água e colocar um pinguinho de álcool. Se eu só colocar água, esse contorno não vai secar nunca. Se eu só colocar álcool, o corante em gel vira bolinha, né? Ele fica cheio de bolinha. Então a gente fazia essa mistura para poder conseguir ter o nosso traçado, né, um pouco melhor e carregar menos vezes o pincel. Com a enxuga, esse problema acaba, né? Então, o que a gente faz? Atenção, gente. Eu coloquei 2 gotas aqui. Poderia ter colocado uma só, depende, ou colocado mais gotas, depende do tamanho do traçado que eu tenho que fazer. Eu vou colocar só uma gotinha do delay, tá? Tem gente que coloca um monte de delay, aí fica com aquele negócio, né, da confusão. Não há necessidade. Então, eu vou colocar uma gota. Pronto. Agora, eu vou misturar essa turma aqui. E agora sim. Existe uma coisa que nós chamamos na pintura de esquentar o pincel, ou seja, meu pincel estava aqui, ele estava lavado, prontinho para ser usado. O esquentar o pincel, o que significa? Eu passo ele algumas vezes na tinta, tá? Depois eu venho aqui no meu papelzinho, deixa eu tirar isso daqui, venho no meu papelzinho, tiro e venho de novo. Isso chama-se esquentar o pincel. Por quê? Porque as sedas, elas começam a entender que tem tinta aqui. Então, isso vai facilitar o nosso trabalho, vai deixar o nosso pincel aquecido para o trabalho que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Aqueci o meu pincel, tirei o excesso, o delay tá aqui, vou apoiar o meu dedo. Ó, tô apoiando a minha mão e agora vamos lá. Ó. Eu apoio o meu pincel e venho embora. Ó. Certo? Um traçado sem tremedeira. Vamos lá. Se eu for fazer ele ao contrário, né? Se eu for fazer ele aqui na vertical, ó, tô apoiando aqui. De repente a câmera não pega, né? Mas eu tô apoiando aqui. Então, eu vou lá, apoiei o meu pincel e venho embora. Certo? Deu para entender? Muito bem. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Isso acontece com qualquer pincel, mas com os redondos principalmente. Quando eu estou com o meu pincel com as sedas todinhas assim deitadas, ó. O meu traçado é mais grosso, ó. Certo? À medida que eu vou levantando o meu pincel, o traçado vai ficando mais fino. Comecei com ele mais grosso e agora, ó, eu vou levantando o meu pincel e o traçado vai ficando bem fininho. Certo? Vou fazer de novo. Ó, começo com ele deitado e vou levantando o meu pincel. Deu para entender, gente? Então, se eu quero ir diminuindo, né? Eu tô fazendo um traçado, sei lá, de uma folhinha. Então, eu venho vindo, a folhinha tá mais grossa, e aí, então, eu quero que ela termine mais fininha. Coloquei pouca tinta no pincel. Eu quero que ela termine mais fininha. Eu levanto. Certo? Ou ao contrário, eu quero que ela comece mais fininha. Sempre a gente molha o pincel todo, tira o excesso. Eu quero que ela comece mais fininha e engrosse. E termine mais fininha. Certo? Então, a gente já sabe, quanto mais deitado o meu pincel estiver, mais grosso será. À medida que eu levanto o meu pincel,
à medida que eu levanto o meu pincel, ele vai ficando mais fininho, ok? Então, esse é o princípio. Apoiou, vejo como é que eu quero, se eu tenho que aumentar, se eu tenho que diminuir, e muita calma nessa hora, e muito treino, ok? Esse é o segredo, treinar, 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 treinar. Então, vamos lá, eu quero ele todo de uma espessura só, eu quero ele mais fininho, então eu vou trabalhar com o meu pincel mais em pezinho, porque se eu deitar, o meu traçado sai mais grosso, mais fininho. Certo? Eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel um pouquinho maior, que esse é o 20/0. Tô aquecendo, porque ele tava limpo. Então, vamos lá. Aqui, ele é um pouquinho mais grosso, ok? Então, o que que acontece? Vamos lá, eu tô fazendo o meu traçado, tô fazendo o meu delineado. Vamos lá. Aí, vamos lá, acabou, vamos supor que tenha acabado a tinta do meu pincel. Eu tenho que carregar de novo. Se eu pegar exatamente aqui, aonde eu terminei, provavelmente eu vou ter uma diferença. É onde a gente costuma muito ver que acontece isso. Terminou, aí vem aqui, começa outro, e eu começo a ver esta emenda aqui, ó. Eu começo a ver esse tipo de emenda. E isso aqui fica muito feio. Então, como é que a gente corrige isso? Começo o meu traçado. Vamos lá. Comecei o meu traçado. Acabou a tinta. Vou lá de novo. Carrego o meu pincel e volto um pouquinho antes. Terminou aqui, eu vou voltar um pouquinho antes. E vou continuar o meu traçado. Certo? Se eu precisar voltar, sem problema nenhum, eu vou, carrego meu pincel e volto. Sempre, sempre apoiando. Precisou carregar? Venho, carrego, volto um pouquinho, terminei aqui, volto um pouquinho antes de onde eu estava e continuo o meu traçado, certo? E aí eu vou conseguir um traçado com o mínimo de emenda possível. É que eu tô fazendo bem devagarzinho, né? Então vamos lá. Acabou minha tinta? Volto e... com o mínimo de emenda possível e sem a minha mão tremer. Ok? Esse é o segredo para a gente ter um traçado firme e mais bonito, certo? Vou dar umas opções de treino para vocês. Minha pasta ficou suja aqui, mas não tem problema, tá ao contrário. Senta 1 hora e vai treinar. Começa com traços curtos. Ó, vai fazendo traços curtos. Depois vai alongando esses traços. Certo? Até você conseguir fazer um traçado mais comprido. Depois treina em curva, porque às vezes a gente precisa fazer curva no nosso desenho, né? Então, treina, vira pincel, treina, vira o pincel, treina, né? Mais fininho, vem, 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 né? Ao contrário também, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Precisou carregar? Volta aqui para cima, para baixo, né?
e vai fazendo treino, tá? Isso é muito importante para a gente ganhar confiança, para a gente ganhar firmeza. Combinado? Então, a técnica é a mesma, pincéis mais fininhos, pincéis um pouquinho mais grossos, tá? Mas a técnica é a mesma, sempre lembrando, meu pincel com a seda toda deitada, um traçado mais grosso. Olha como esse delay é maravilhoso, gente. Ainda tem tinta aqui. O meu pincel com ele mais em pé, um traçado mais fino, ó. É exatamente o mesmo pincel. Então, nem sempre eu preciso trocar de pincel quando eu passo de um traçado mais grosso para um traçado mais fino. É só uma questão de pincel mais deitado e pincel mais em pé. É essa gangorra aqui. Traços mais largos, traços mais estreitos. Então, essa é uma técnica que eu uso muito para trocar o mínimo de pincel possível quando a minha superfície aumenta ou quando a minha superfície de pintura diminui, porque ficar trocando toda hora de pincel, né, às vezes atrasa um pouco o trabalho da gente. Então, a gente conhecendo essa técnica aqui da gangorra, né, facilita muito a vida da gente. Então, vamos lembrar, pincel com a cerda mais deitada, ó, cerda mais deitada, eu tenho um traçado mais grosso. O meu pincel com a cerda mais em pé, quanto mais em pé, mais fino. De transferência de imagem para nossa pasta. Aqui eu tenho duas imagens, é esse ursinho aqui em cima da escada. Esta aqui é a imagem original. E essa aqui é a imagem espelhada, ao contrário. Ó, esse aqui tá virado para a direita e esse aqui tá virado para a esquerda, tá? Então, aonde eu busco essas imagens? Eu posso buscar na internet, eu busco na internet, no Pinterest, no Google, coloco lá as referências daquilo que eu quero e pego a imagem. Salvo a imagem ou printo a imagem e aí o que eu preciso saber? Eu preciso saber primeiro qual é o tamanho da imagem que eu preciso. É para um docinho personalizado? É para um bolo? Qual é o tamanho do bolo? Qual é a altura? Eu preciso saber principalmente, né, a altura, porque eu tendo a altura, a imagem ela vai ser diminuída ou vai ser aumentada proporcionalmente. Então, eu preciso saber a altura, quanto mede o trabalho final que eu tenho. Eu vou pintar um bolo, esse bolo tem quanto de altura? Ele tem 12 de altura? Ele tem 15 de altura? Então, eu preciso saber qual é a altura, né? Qual é a altura final do meu trabalho. E aí, então, eu imprimo a imagem no tamanho que eu preciso. Hoje a gente tem vários aplicativos que fazem esse trabalho, né, de aumentar ou diminuir a imagem. O mais simples dele talvez seja o próprio Word, né, aonde eu copio a imagem para ele e aí manualmente eu vou lá e acerto a imagem exatamente do tamanho que eu quero. Normalmente, quando a gente manda fazer essas imagens, né, manda imprimir essas imagens, existe ali um problema de que os tamanhos são programados, né? Só imprime 13 por não sei quanto, 15 por não sei quanto, 18 por não sei quanto, e aí então nem sempre encaixa no tamanho que a gente quer. Então é legal aprender a fazer isso no Word ou no Clipart, né? Nos PCs, que é um aplicativo que todo computador já vem, que eu também consigo aumentar ou diminuir a minha imagem exatamente no tamanho que eu preciso. Eu, neste caso aqui, eu fiz a imagem um pouquinho maior, porque para vocês poderem ver todo o processo, é mais fácil numa imagem maior do que numa imagem muito pequenininha. Essa imagem aqui, por exemplo, seria para pintar um bolo, né, com 15 centímetros de altura.
Então, já fui lá, abri o meu Word, colei a imagem que eu queria e já fiz os acertos. O importante é o seguinte, a imagem original é essa, e aí eu tenho que rebater, né? Eu tenho que inverter essa imagem para poder passar essa imagem para o papel. Por isso que a gente fala que não precisa desenhar, não precisa saber desenhar para pintar, porque a gente tem o recurso de transferir a imagem que eu quero para a pasta exatamente com perfeição. Então, o que eu vou fazer? Eu uso um papel vegetal. Tem gente que me pergunta, ah, não posso usar o papel manteiga? Até pode, só que o papel vegetal, ele tem uma transparência muito maior do que o papel manteiga. A hora que eu coloco o meu desenho aqui, ó, eu tenho exatamente ele muito nítido, né, para poder passar o traçado com segurança. O papel manteiga, ele é mais opaco. Esse aqui, por acaso, tem margem, porque eu já compro de bloco, né? Mas também tem sem margem, e isso não faz a menor diferença com margem ou sem margem, tá? Papel vegetal. Outra coisa importante também são os lápis, né? Que nós vamos usar. A gente usa os lápis da família dos Bs, B de bola. Né? Você tem o 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Para que serve essa numeração? Né? É a grafite, tá? Ou não, né? Ah, não. É o grafite, que é diferente. Mais macio ou mais duro. Quanto mais macio for o meu grafite, mais forte é o traço, certo? Quanto menor for o número do lápis, mais duro é o meu grafite, e então, consequentemente, né, o traçado fica menos forte. São lápis específicos para desenho, tá? Posso fazer com lápis comum? Esse, por acaso, é um lápis comum, daquele que a gente compra em qualquer lugar. Pode, só que a minha imagem, na hora da transferência da imagem, pode ficar mais apagado, porque senão não são lápis que foram pensados para isso. Mas esses lápis Bs aqui são muito comuns, qualquer papelaria tem, não são lápis caros. Então, o que eu uso? Quando eu tenho um desenho que eu não vou usar pintura muito clarinha, eu uso o 6B. Quando eu vou fazer uma pintura que tem muito branco, muito amarelinho, que a imagem é muito clarinha, eu uso os números menores, eu uso um 4 ou uso um 2. Por quê? Porque quanto mais mole, vou mostrar para vocês aqui, quanto mais mole for o meu grafite, mais ele borra, porque são lápis de desenho para sombreado. Então, ó o que acontece. Tá? Esse aqui, deixa eu ver se tô... Não, esse é o 2. Ó, esse aqui é o 6. A hora que eu passo a mão, ó, ele imediatamente borra. E o 2 não, tá? O 2 é mais duro, então, ó, ele praticamente não sai. Então, o que que acontece? Se eu tô trabalhando com um 6B, por exemplo, que o grafite é muito mole, e eu vou trabalhar com cores muito clarinhas, né? Somente quando eu vou fazer pele de bichinho, pele de personagem, e eu passo, né, o corante, eu passo a tinta, né? Isso tanto faz no corante como na tinta. Quando eu passo a minha cor, ele acaba arrastando um pouquinho da grafite, ou eu vou dar uma limpada na minha pasta e o negócio mancha de preto, e aí para tirar, dá para tirar? Dá, mas dá mais trabalho. Então, quando forem usar cores mais escuras, podem usar o 6B. Quando for trabalho assim muito clarinho, é preferível usar o 2 ou o 4B. Outra coisa muito importante é como nós vamos apontar os nossos lápis. Vamos lembrar que esse trabalho que a gente vai fazer para transferir a nossa imagem é a nossa matriz. Se eu tenho uma matriz ruim, é como se eu tivesse um molde, né? Se eu tenho um molde ruim, tudo que eu for fazer a partir desse molde vai ficar ruim também. Então, é importante que eu tenha traçados bem feitos. E aí, o que eu faço? Eu uso um estilete
para apontar os meus lápis. E aí, eu tenho uma ponta bem fininha, para que eu garanta um traçado fino. Principalmente porque esse traçado, na maioria das vezes, é o meu próprio contorno, que depois eu vou fazer no pincel. Se ele estiver, se a marca, né, se o desenho que eu fiz, se a minha matriz estiver grosseira, com um traçado muito grosseiro, eu também vou ficar com um contorno extremamente grosseiro, porque eu vou ter que usar um pincel maior para poder fazer o delineado dele, certo? Então, vamos lá. Eu afino e deixo a minha ponta bem fininha. Como nós vamos só trabalhar contorno nesse desenho, eu vou fazer com o 6B. Por que que eu faço a imagem rebatida? Agora vocês vão entender. Essa aqui é a imagem certinha, aonde o meu ursinho tá virado pro lado direito. Essa é a imagem contrária dele, só que tá de ponta cabeça. Essa é a imagem contrária dele. Por que que eu vou fazer a imagem ao contrário? Porque eu vou contornar todo o meu desenho aqui e a hora que eu for fazer para pasta, olha o que vai acontecer. Eu vou virar. E aí, então, na hora que eu virar, ele vai sair igualzinho a matriz. Vocês vão poder ver isso já já. O que a gente faz? Para evitar do meu desenho, da minha imagem ficar sambando, né? Eu coloco ela bem retinha, para a minha imagem não sair torta. Vamos lembrar que essa aqui é a nossa matriz, certo? Vou colocar aqui, vou pegar uma fita crepe e vou prender essa minha imagem. Vamos lá, não sai do lugar, não. Ó, vou pôr a imagem aqui em cima. Certo? E agora, o que que eu vou fazer? Com a minha fita crepe, eu vou cortar uns pedacinhos e vou prender na minha área de trabalho. Para quê? Para evitar que ela fique sambando. Porque que acontece? Quando sai do lugar, dá um trabalhão imenso pra gente colocar o lugar de novo. E a gente não quer uma imagem ruim, a gente não quer uma matriz ruim, certo? Então, vamos lá. Agora, então, vamos começar a fazer o traçado. Vamos com calma, deixa eu ver se eu tô com o lápis certo, estou. Então, ó, eu vou passando por cima. E eu tô fazendo com bastante calma, não precisa fazer isso com pressa. Vamos lembrar que nós precisamos de uma matriz bem feita. Ó, e um traçado fininho. Se fizer bobagem, pode apagar? Pode. Uma borracha bem macia. E pode apagar sim, mas borracha branca e bem macia. Vamos lembrar que essa aqui é uma grafite, é um grafite mole. E se eu tiver com uma borracha dura, o que que vai acontecer? Vai borrar o meu desenho, certo? E assim nós vamos fazendo o nosso traçado todo. Agora eu vou um pouquinho mais depressa. Senão vocês vão ficar aqui muito tempo me vendo fazer traçado e eu acho que já deu para entender, né? Pronto, como num passe de mágica, né? Ele já está quase pronto e eu fiz questão de terminar aqui com vocês. Não ia ficar aqui esse tempão todo transferindo todo esse desenho para vocês poderem ver, né? Porque entendendo o processo, tá tudo certo. Pronto. E agora o que que a gente faz? A gente vai dar uma conferida, né?
para ver se tá tudo certo. Maravilha. Aí eu vou tirar. Como é fita crepe, vai sair sem danificar o meu trabalho. Tiro a fita crepe e a transferência do nosso desenho está pronta. Ou seja, tudo que estava aqui está aqui. Tenho pasta americana e aqui eu tenho massa para flores. A gente guarda tudo sempre muito bem embalado, em potinhos fechados, que é para lá não ressecar. Como é que eu trabalho? Eu trabalho com uma mistura de aproximadamente 50%, metade do que eu vou usar, eu uso de pasta americana e a outra metade eu uso com massa para flores. Vocês podem me perguntar, mas não dá para trabalhar só com pasta americana? Não dá. Por quê? Porque a pasta americana, ela vai demorar muito a secar. E enquanto ela não seca, deixa eu pegar esse exemplo aqui. Essa aqui foi a pasta que a gente estava trabalhando com os traçados, olha. Ela ainda tá super mole e ela deforma. Ó, se eu pegar por aqui, aqui, ó. Ela deforma, tá? Então, não dá. Pasta americana pura é para cobrir bolo, ponto, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu trabalho metade pasta americana, metade massa para flores, essa massa de pastilhagem. Por quê? Porque ela endurece. Então, eu trabalhando 50% de uma e 50% de outra, eu vou ter uma massa firme para trabalhar, criando uma película legal para eu poder pintar, e ela vai ficar firme, sem deformar. Mesmo depois que ela secar, a pintura estando no bolo ou a pintura estando no docinho, não vai endurecer o suficiente para não se conseguir cortar. Ela ainda vai ficar macia ao corte, mas firme o suficiente para não deformar. Essa é uma mistura. Se eu vou trabalhar uma imagem, se eu vou trabalhar uma pintura onde ela vai ficar em pé no topo de um bolo, ou ela vai ficar recuada do bolo, ou seja, ela não vai ficar encostada, eu não vou poder colar essa imagem em lugar nenhum, ela vai ter que ficar muito dura, como se ela fosse uma modelagem. Aí eu vou trabalhar com a massa para flores pura, porque a massa para flores pura, ela endurece, ela chega até a fazer barulhinho quando ela tá seca, certo? Ah, eu não encontro massa para flores na minha cidade, no local que no local que eu moro, precisa vir para a internet, aí o frete é caro. Qual é a maneira que eu posso trabalhar? Eu posso misturar a minha pasta americana com o pó de CMC, porque ela vai me dar um efeito parecido, como se eu tivesse misturado a pasta americana com a massa para flores. Por que que eu não gosto muito de trabalhar assim? Porque o CMC, ele tem o poder de tirar a umidade completamente, ele resseca. Então a minha massa fica, o resultado final da minha massa fica meio porosa. E aí, para pintura, eu não gosto muito. Tem gente que não liga. Eu, particularmente, não gosto, mas pode ser usado. Não encontro, não tenho, não dá. Então, mistura o pó de CMC na pasta. Lembrando que isso aqui é forte. Quanto mais CMC eu colocar na minha pasta, mais difícil de manipular e mais rápido ela vai secar, tá? E vai ficar mais porosa. Então, cuidado com o pó de CMC. O pó de CMC puro, né? Para quem não conhece, né? É esse pozinho aqui, tá bom? Que é comestível, sem problema nenhum. Mas eu vou trabalhar, então, com uma mistura de aproximadamente, não precisa ser uma coisa exata, né? Que eu vou usar de pasta americana, eu vou usar de CMC. Outra coisa, se eu for trabalhar com a minha pasta colada no bolo, ou seja, vou pintar, vou recortar e vou colar no bolo. Então, eu faço uma massa mais fininha, para não ficar um trabalho grosseiro. Agora,
Se ele for para ficar num topo, ou se ele não vai ficar colado no bolo, se ele vai ter que se manter durinho em pé, volto a dizer, vamos usar só a massa para flores, tá? Aí eu calculo mais ou menos quanto de pasta eu vou usar. Nem vou precisar tudo isso, que eu vou fazer ela mais fininha, como se a gente fosse colar a nossa pintura no bolo. Por que que eu escolhi esse tipo de trabalho aqui? Porque tá muito em alta, né, decorações, mesmo nos bolos infantis, em preto e branco, só com contorno, onde a gente tem o contorno, né, que a gente chama de silhueta. Tem só a silhueta do desenho e ele não está preenchido. Isso está muito em alta, vocês podem procurar no Pinterest e ver, né, como tá em alta isso. Por isso que eu escolhi esse tipo de desenho. Então, eu nem vou pesar, eu vou mais ou menos aqui no olhômetro, né? Mas normalmente eu peso, tá? Então, o mesmo tanto que eu tenho de pasta, sempre, tá? Sempre guardo. Depois eu vou tirar ela da embalagem, aqui eu abri agora, vou tirar ela da embalagem, vou passar um plástico filme, vou colocar esse meu saquinho térmico e depois vou colocar dentro do... E agora eu vou misturar as duas. Vou misturar as duas. Gente, se a imagem começar a tremer, é porque eu tô abrindo pasta e de repente mexe. Se tiver alguém aí que nunca mexeu com pasta americana, com massa de pastilhagem, né? Eu tenho que colocá-la no ponto. Por quê? Ela fica meses, né? Dentro da embalagem. Ou, né? Na nossa casa, ou na loja. E aí, aqui dentro tem gelatina, aqui dentro tem CMC, tem açúcar, tem glicerina, tem um monte de coisa aqui que precisa ser acordada, porque ela, quando ela sai do pacote, ela sai assim, ó, toda porosa. E a gente quer uma massa lisinha. Aqui eu tenho um pouquinho ainda, isso aqui é gordura vegetal, tá? Que eu uso na mão para ir hidratando a minha pasta, tá? Pra gente ter uma pasta bem lisinha, bem legal. E quando é que eu sei que essa pasta tá pronta? A hora que ela estiver bem elástica e bem lisinha, que eu não vejo mais porosidade nela, e eu já vou mostrar pra vocês. Se tiver alguém nos assistindo aí que nunca tenha usado pasta americana, todo lado machucado, ó, fica pra baixo. E eu vou usar o lado lisinho. Vou pegar um rolinho e vou começar a abrir essa minha pasta. Abro e rodo. Uma coisa importante, eu aqui estou numa superfície antiaderente. Essa placa que eu tenho aqui embaixo, ela não deixa grudar. Se vocês estiverem trabalhando numa superfície que gruda, polvilha um pouquinho de amido de milho. Mas é um pouquinho, viu, gente? Pega um paninho Perfex, coloca amido de milho lá dentro, faz uma trouxinha e só bate. Eu, por exemplo, cadê o meu pincel? Eu uso esse pincelão aqui, olha, tá branquinho, que eu uso só pra isso. Eu pego o amido, bato, né? Vamos supor que essa aqui é que não gruda essa minha, mas vamos supor que ela grudasse, eu polvilho, ó, tá vendo como é pouquinho? Porque o amido de milho resseca a pasta, gente, cuidado. Aí eu vou abrindo. Como eu disse pra vocês, essa imagem aqui seria uma imagem pra um desenho, né? Uma pintura pra colar no meu bolo. Então, eu não quero ela muito grossa, porque ela muito grossa, ela fica, a pintura fica grosseira, tá? Então, eu não quero ela muito grossa. Abri, agora eu vou ver se o meu desenho cabe aqui, né? Dei uma alisada nela, deixa eu tirar daqui, deixa eu pegar. Se aqui tivesse só pasta americana, ela já estaria mais deformada. Vamos ver se cabe? Vamos testar? Vamos ver se cabe? Cabe.
tá? Então, esse aqui foi o desenho que a gente acabou de fazer. Ó, eu passei o grafite, aqui tá até brilhando, ó, eu passei o grafite deste lado aqui. Ao contrário, olha aqui, agora eu vou inverter isso. Eu tenho que ter certeza que o lado do grafite tá para baixo. Então, ó, virei. Vou arrumar de forma que ela esteja bem retinha, para eu não ter uma imagem torta. Pronto, coloquei aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vou dar uma alisada aqui, ó. Isso é bom fazer com a massa fresca, tá? Ah, mas a minha massa endureceu, sei lá, deu problema. Não vai passar a imagem? Passa. Mas eu prefiro fazer com a pasta fresca. Vou colocar nossa fita crepe de novo, que aqui, mais do que nunca, é importante, ó, eu aliso ela para ter certeza com suavidade. Vamos lembrar que eu tenho grafite aqui embaixo e vou prender. Vou prender agora todos os lados, dou uma alisada, ó, e prendo, porque eu não quero bolha de ar aqui dentro. Mais um pedacinho, ó, alisei e vou prender. Agora eu tenho certeza, né, que o meu desenho, deixa eu passar isso pra cá, que o meu desenho não vai andar. E agora eu vou pegar uma esteca, uma ferramentazinha dessa, pode ser qualquer esteca. É preferível que eu não tenha muita ponta para evitar de eu furar o papel. Pode ser uma esteca, pode ser o cabo de um pincel. Eu preciso ter uma estrutura firme, tá? Porque eu vou fazer uma leve pressão aqui pro meu desenho passar para a pasta, certo? Então, não precisa ser especificamente essa. Já disse que até o cabo de um pincel serve, desde que eu tenha cuidado, tá? É um movimento firme, mas eu não vou fazer muita pressão. Por quê? Porque senão eu vou marcar minha pasta. Vamos lembrar que a pasta aqui está fresca. Então, ó. É isso aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou rabiscando. Cuidado na hora de apoiar essa mão, para não apertar, porque senão eu vou marcar a pasta. Eu vou fazendo uma leve pressão e vou transferindo aquela grafite que tá lá embaixo, que tá virada pra pasta, vai passar pra ela. E vai como se imprimisse, né? Vai imprimir, tá saindo meu negócio aqui, vai imprimir esse desenho nela. Então, eu começo de cima pra baixo. E aí eu tenho que prestar atenção, né, para ver aonde eu fiz, onde eu não fiz, mas eu já vou mostrar para vocês como é que a gente confere isso, porque às vezes esse aqui é um desenho fácil, né, é uma imagem fácil, mas às vezes eu tenho algumas imagens aí mais complicadas, onde a gente pode se perder. Ah, eu não sei onde é que eu passei, né, não lembro mais onde eu passei, onde eu não passei, né, e a gente não quer que isso aconteça, mas eu já vou mostrar para vocês como é que nós vamos conferir isso. Então, tô passando toda a minha imagem. A minha mão aqui tá apoiando, a minha mão esquerda tá apoiando, mas eu não estou apertando, tá? Confeitaria, na maioria das vezes, é gentileza, né? É carinho, é cuidado. Confeitaria é para os fortes. Então, o que que eu vou fazer agora? Ó, eu vou soltar só um lado, tá? Eu não vou soltar tudo, porque se essa imagem sair do lugar, vai ser um tererê, né? Pra gente conseguir colocar no lugar de novo. Então, eu vou tirar um lado, ó, vou tirar esse lado. Não solta, não. Vou tirar esse lado aqui e vou conferir se passou tudo. Se eu achar que tem algum lugar que tá muito fraquinho, que não transferiu, eu aliso, volto, prendo de novo, ó, essa orelhinha eu achei que pode, opa, essa orelhinha eu acho que pode ficar mais,
esse lado aqui. Vamos ver de novo se deu certo. Tirei, ó. E o meu desenho está todinho aqui, certo? Isso aqui não joga fora, tá? Guarda dentro de um plástico bem protegidinho, bem bonitinho, porque eu posso usar outras vezes. Se for o caso, eu passo o grafite em volta de novo, tá? E guardo, eu não jogo fora, tá? E está aqui a nossa imagem transferida. Olha aqui. Opa, ao contrário não, né? Olha aí. Certo? Beleza, gente? Aliás, nem era essa, né? A original é essa aqui, tá? Exatamente isso, ok? Então, é isso, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar. E como é que nós vamos fazer? Existem duas maneiras de fazer isso. Ou eu posso recortar o meu desenho agora, ou eu posso recortar o meu desenho depois de pintar. Eu, pessoalmente, gosto da pasta mais seca, um pouco mais firme para recortar, para evitar dela deformar, tá? A massa para flores, ela demora um pouquinho mais para secar do que o CMC. O CMC é muito rápido, mas também deixa a minha pasta mais porosa. Então, eu prefiro esperar um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência, esperar ela ficar um pouco mais firme para quando a hora que eu for recortar o desenho, ele não deforme, tá? E outra coisa, a gente precisa esperar criar uma película que a gente tem quase a impressão que ela tá seca para começar a pintar. Eu não posso estar com a minha pasta, né, completamente muito úmida ou completamente molhada ainda para pintar, tá? Isso tanto faz com corante em pó, tanto faz com a enxuga. A umidade, né, ela não é lá muito bem-vinda, tá? Então, a gente espera secar. Eu vou recortar só depois que tiver pintado. Por quê? Porque eu sou um pouco estabanada, né? Então, na hora que eu vou pintar, eu posso estar encostando, às vezes, a minha mão na pasta e marca, né? Então, eu prefiro deixar, né, essa parte toda aqui e depois, então, eu recorto, tá? Mas isso aí é uma questão de gosto. Tem gente que termina, já recorta e ponto, tá? Não é aí o nosso caso, mas depois vocês escolham a melhor maneira para fazer isso, ok? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Um cotonete e água. Se acontecer alguma coisa, borrou o grafite, eu pego o meu cotonete, umedeço só, não é para deixar molhado. Vamos lembrar que aqui embaixo tem pasta americana. Poderia ser qualquer pasta, volto a dizer, que eu já disse na primeira aula, pasta de leitinho, pasta de chocolate, poderia ser qualquer coisa. Eu venho com o meu cotonete e limpo, tá? É que aqui não tá sujo, mas suponhamos que estivesse, eu venho e limpo, tá? Espero secar e vou resolver o meu problema. Eu vou mostrar aqui depois como é que a gente vai fazer isso. Agora, vamos lá. Vamos para nossa tinta preta, que eu vou fazer esse contorno preto. O que eu tenho que entender aqui? Eu vou fazer um contorno com um pincel com o 20/0. Poderia fazer com o outro também, mas vou fazer com esse pincel um pouquinho maior. Por quê? Porque eu tenho que pensar que eu vou fazer o contorno, depois eu vou recortar, tá? Então, não pode ser um contorno muito fininho, porque senão na hora que eu recortar, o contorno vai embora, tá? Então, vamos lá. Minha pasta preta, pasta não, a minha tinta preta. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Coloquei 3 gotinhas. Não coloquem muita tinta no godê. Vamos lembrar, sempre vendo se a mão tá limpa, ó, minha mão tá suja de preto, né? Porque eu tô trabalhando com a pasta branca, não vamos fazer uma lambuzeira no trabalho.
Então, vamos lá. Vamos lembrar que essa tinta seca, mesmo tendo delay, né, não vamos desperdiçar tinta. Então, eu coloquei 3 gotinhas aqui, mas eu vou colocar uma só do delay. Pronto. Acabou. Vou misturar, galera. Como eu tô usando o mesmo pincel que a gente usou no começo da aula, eu não vou me preocupar aqui, né, em aquecer o pincel. Vamos começar, tá vendo esse pedacinho de pasta que eu tenho aqui? Eu sempre tenho um pedacinho de pasta do lado, porque se aparecer uma sujeirinha no meu pincel, se eu quiser testar a cor de tinta, né, então eu sempre tenho um pedacinho de pasta aqui do meu lado, certo? Nesse caso eu nem precisaria, porque é tudo preto, mas enfim, é costume. Então vamos lá. O meu pincel, gente, acaba secando mais rápido, porque eu fico falando, né? Quando a gente tá trabalhando sem distrações, né? O delay vai funcionar maravilhosamente bem, sem eu precisar ficar carregando o pincel toda hora. Aqui, vocês vão acabar me vendo carregar o pincel mais vezes, primeiro porque eu tô fazendo extremamente devagar para todo mundo poder ver e entender o que eu tô fazendo. Depois eu paro, ó, eu acabei de colocar o pincel aqui e tô conversando, né? Enquanto eu tô conversando, a tinta tá secando no meu pincel, tá? Então, vamos lá, vamos carregar de novo. Tirei o excesso. Eu começo sempre de cima para baixo, para evitar, né? Se eu começo ao contrário, eu vou borrando, né? Então, eu começo de cima para baixo. Lembra que eu falei? Apoia a mão e vamos lá. E vou, ó. Lembra que eu falei, treinem a curva? Porque tem curva aqui. Vou carregar meu pincel, vou tirar um pouquinho o excesso. Vou voltar e vamos seguir o barco. Olha. Tá vendo? Tô apoiando a minha mão, ó. Minha mão tá apoiada bem aqui, ó. E vamos seguir o barco. Olha a curva, ó. Vim aqui, vamos embora. Vamos fazer a curva. Fiz a curva. Tô tirando o excesso. Volto um pouquinho. Ó, tô segurando a minha mão. Venho aqui, ó. E segue o barco. Aqui tem o narizinho dele. Aqui eu vou eu poderia trocar de pincel, mas trocar de pincel só por causa disso? Então, o que que eu faço? Como o narizinho é muito pequenininho, meu pincel tá quase em pé, ó. Venho e faço o narizinho dele. Se eu colocar tinta no pincel, fica melhor ainda, né? Meu pincel bem em pé, eu venho e faço o narizinho dele. O cachorro deu uma latida, gente. E vamos seguir o nosso barco aqui. Vamos tirar o excesso. Fizemos o narizinho, agora vamos lá. Se a seda do pincel abriu, eu venho, corrijo aqui, juntou todo mundo. Então, agora eu venho. Aqui eu vou inclinar o meu pincel de novo. E pronto. Depois, se achar que tem que reforçar, vem e reforça. Certo? E assim nós vamos fazendo todo ele. Já venho aqui, já vou, ó, tô segurando aqui. Já venho aqui, já faço a mãozinha ou a patinha, né, do meu ursinho. Coloca a tinta no pincel e vem aqui e pá. Vamos fazer a curvinha dele aqui. Vambora, vambora, vambora. E feito. Certo? Focinhinho dele. Tirei um pouquinho do excesso. Venho aqui e meu pincel um pouquinho mais pra cima. Ó, tem o narizinho dele aqui. Meu pincel um pouco mais pra cima. Né?
Diminuiu o tamanho do espaço? Vamos embora. Sem fazer dentinho de coelho, gente. Mira e vai embora. O que a gente não pode ficar fazendo é isso aqui. Fiz, vai, sabe? Vai fazendo dentinho de coelho, isso aqui, ó, tá? Não. É de uma vez só. Eu miro. Aqui eu não tô apoiando, viu, gente? Eu miro e vou embora. Certo? É exatamente o que eu tô fazendo aqui. Tiro um pouquinho do excesso. Meu pincel abriu um pouquinho. Juntei todo mundo e, ó, tá vendo? Ó, venho aqui e secou a tinta, porque eu fiquei falando. Secou a tinta, eu venho, ó, e vou de uma vez, ó. Virei e foi, certo? Sem ficar picotando. Aí, gente, é treino. Tem um negocinho da mãozinha dele aqui, já fiz. Ó, ó a curvinha, curvinha, foi. Aqui eu levanto bem o pincel, que é o negócio da orelhinha dele, ó. E eu levantei mais o meu pincel, certo? E aqui é a mesma coisa. Cuidado para ver se não tá fazendo bobagem aqui embaixo, né? Foi. E aqui eu pego um pouquinho antes e venho embora. Ó. E aqui o restante da cabecinha dele. Certo? E aqui ele tem o olhinho. Eu já venho, ó, aqui eu vou levantar bem o meu pincel, porque o olhinho dele é muito pequenininho, ó. E pronto. Ó o olhinho dele. As letras eu vou trocar de pincel. Quer ver? Eu vou fazer uma letra pra vocês. Porque a letra é muito pequenininha, então eu prefiro trocar de pincel. Eu vou pegar o 9 milímetros. Ai, Cris, eu não tenho. Ok. Ó, levanto bem, é o mesmo pincel. Levanto bem... Ai, foi bom ter acontecido isso. Vamos lá. Eu dei uma pingadinha aqui. Então, vamos pegar o meu cotonete. Tem que Sugar tem essa facilidade. Meu cotonete tá aqui. Umedeci. Vou tirar o excesso. Tirei o excesso. Aí, eu venho bem aqui. E vou... Pronto, certo? Se tiver muito pequenininho, pega um palitinho de dente, coloca o algodão na ponta e faz. Então, vamos lá. Peguei o meu pincel, ó. Peguei o menorzinho aqui. Então... E ele com a pontinha bem pra cima. Quero uma coisa bem delicadinha. Meu pincel bem apontado pra cima. Aqui, aqui. Tirei o excesso e vamos lá. Foi. E pra cá, fiz aqui, e fechei. Esqueci de fechar aqui, fechei. Ah, Cris, eu não tenho esse pincel tão fininho. Você vai treinar bastante, vai vender bastante para comprar o pincel, tá? Então, eu vou fazer essa letra aqui. Se eu não tenho, eu vou levantar bem o meu pincel. Fui. Tem que pôr tinta, né? Então, vamos lá. Fui. E abriu. Fui. E vambora. Fui.
com ele bem levantado para cima. Fechei aqui. Fui. É claro que vai dar mais trabalho, porque é muito pequenininho, mas vamos lá. Quero mostrar para vocês que pode ser feito. Fui. Fui. É que eu tô com medo de colocar muita tinta no pincel e borrar. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que é importante a gente ter pincéis adequados pro trabalho que a gente vai fazer, certo? E fui. Aí, se precisar, depois eu venho e reforço aquilo que eu achar que é necessário. Mas é possível ser feito. Essa parte que tá amassada aqui, eu tô apoiando de propósito, né? Ela não vai aparecer, porque a gente vai recortar, tá bom? E aí, gente, é só dar continuidade no samba aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou terminar esse lado aqui, ó. Porque depois eu só venho de lá pra cá. Porque se eu faço daqui pra lá, pode ser que eu borre. Então, primeiro eu vou fazer esse lado aqui, ó. Segurando a minha mão e mirei e fui embora. Aqui tem mais negocinho. Aqui a gente tem a perninha dele. E aqui a gente tem a patinha dele. Mirei e fui embora. Se eu tivesse fazendo com corante em pó, eu teria que carregar muito mais o pincel. E vocês, como estão no começo, eu preciso colocar um pouquinho de delay aqui, porque tá começando a secar. Uma gota, venho, misturo todo mundo. A gente vai percebendo que a tinta vai ficando grossa, como o corante em pó, né? A gente vai percebendo que vai secando, ó. Reativei a tinta, olha só que beleza! Vambora. E segue o baile. Vou, ó a curva, fiz a curva. E aqui tem... Aqui eu vou levantar um pouquinho o pincel, para não ter que trocar de pincel, porque aqui é bem delicadinho, né? Bem fininho, tá? E aqui temos a outra perninha dele. E aqui temos um negocinho. Aqui temos a outra perninha dele. Ó, eu vou embora, ó. Vou embora. Tá? Sem ficar picotando dentinho de coelho. Vem embora. E aqui eu vou fazer a curva da barriguinha dele e foi. Certo? Gente, eu não vou ficar aqui fazendo todo esse contorno pra vocês, porque senão vocês vão se encher de ficar me vendo, né? Eu vou terminar esse contorno e vou mostrar pra vocês, certo? Acho que deu pra entender o esquema, né? Curva, aonde é muito pequenininho, levanta o pincel. Se o detalhe é muito pequenininho, né, eu troco de pincel ou trabalho com ele bem na pontinha, venho de cima para baixo e de dentro para fora, tá? Para ficar evitando da minha mão ficar passando aonde já está, aonde ainda está meio molhado, tá bom? Que já isso aqui tá completamente seco, ok? Vamos lá, eu terminei de fazer os contornos aqui, porque senão ia ficar muito chato vocês ficarem me vendo fazendo isso. Mas eu deixei alguns problemas aqui, eu provoquei alguns problemas aqui, para vocês verem como é que a gente resolve. Deixa eu fechar bem isso aqui, porque os potinhos, os frascos tem que estar sempre muito bem fechados. Então, vamos ver o que acontece aqui.
Por exemplo, aqui, ó, do lado de dentro, eu deixei um traço mais grosso, como se eu tivesse passado 2 vezes e na segunda vez que eu passei, esse traçado aqui ficou para dentro, ficou feioso. Aqui na escada, eu fiz como se o meu pincel tivesse dado uma escorregada, então escorregou para dentro. Aqui ficou um pouco mais fino. Aqui, como se o meu pincel tivesse escorregado. Aqui também, certo? Aqui, como se o meu coração, né? Como se eu tivesse batido o pincel sem querer. Aonde eu tenho que me preocupar e tenho que tirar, e aonde eu não preciso me preocupar. Por exemplo, aqui, ó. Nesse lado do coração aqui, ó, posso até passar uma vez, bem que a minha tinta já quase foi, mas veja só como é econômica. Eu usei 3 gotas de tinta aqui. Vou pingar um pouquinho do delay, que é para poder misturar essa turma aqui e poder ver isso aqui com vocês. Aqui eu preciso reforçar um pouquinho. Pronto. Então, vamos lá. Aqui do lado de fora, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque aqui eu vou recortar, tá? Então, quando acontece um problema para fora, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque eu vou recortar. O problema é quando acontece para dentro, ó. Aqui nesse coração também, ó, ficou um pouquinho para fora. Mas eu não preciso me preocupar muito, porque eu vou recortar. Então, agora vamos lá. Aqui é tudo muito pequenininho, não entra o cotonete é grande. O que que eu faço? Ou eu pego um pedacinho de algodão, ou eu pego do próprio cotonete, tiro um pedacinho. Ó. Cuidado só para não furar. Coloco na água, tiro o excesso e aí eu venho corrigindo, ó. Opa, aqui tem um negocinho para fora. Eu pego e tiro. Mão muito leve, que é para não piorar em vez de consertar. E eu não vou tentar tirar tudo de uma vez, tá? E nunca vou usar o meu algodão sujo. Troco o algodão. Por quê? Porque é pasta americana que tem aqui embaixo, tá? E a pasta americana, ela é extremamente sensível à umidade. Então, eu não vou ficar passando. Vim, tirei. Se eu perceber que saiu tudo, beleza. Se não sair, depois eu volto, tá? Vamos aqui na escada, que a gente tem um problema maior. Ó. Nada é ruim demais que a gente não possa resolver. Troco o meu algodão, pego mais algodão, coloco no meu palito, sempre trabalhando com algodão limpo. Umedeço, tiro o excesso, volto aqui, mão muito leve para não furar a pasta. Vamos lembrar que essa pasta não está seca, ó. E depois eu volto para limpar um pouquinho mais. Agora, nesse momento, não. Ó, aqui eu posso diminuir um pouquinho, ó. Aqui do lado de dentro também. Tô mostrando para vocês coisas que vão acontecer, tá? A gente prefere que não aconteça, mas se acontecer, a gente sabe que tem remédio. Ó, aqui pro lado de dentro, eu venho bem levinho com a pontinha. Eu não vou enfiar a ponta na pasta, ó, é sempre de ladinho, ó. Não tenta tirar tudo de uma vez, porque preto é fogo, tá? A pasta vai melando e eu acabo furando a pasta, tá? Mas é para vocês saberem que vocês não perdem o trabalho por causa disso. Aqui, ó. Depois eu volto, viro o meu algodão. Não trabalho com algodão sujo. E olha como vai corrigindo. Tá meio manchadinho, mas já já a gente já pode fazer. Não podemos ficar com a pasta muito molhada. Umedeci de novo. Aqui venho e tiro. Depois a gente volta.
E aqui também. Gente, não tem nada mais feio do que contorno feito de maneira desleixada, sabe? A gente tem que treinar muito contorno. Então, agora, vamos ver. Era aqui que tinha os problemas. Vou voltar aqui em cima. Ó. Vou voltar aqui. Algodão limpo. Viro meu algodão. Troco o algodão. Levemente úmido, esse algodão não pode estar molhado, porque senão eu melo a pasta, ó. Pois o for o caso, volta. Depende do tamanho da bobagem que eu fiz, né? Quanto mais bobagem a gente fizer, mais a gente vai ter que esperar para consertar. Troca o algodão. E assim, gente, nós vamos indo, tá? Eu deixei isso aqui para vocês poderem ver, para não se apavorar. Ai, errei, né? Danou-se, vou ter que começar tudo outra vez. Na maioria das vezes, tem conserto, tá? Ó, tá praticamente saindo já. É que eu tô fazendo bem devagarzinho. Isso pode ser um trabalho mais rápido um pouco, embora a questão da secagem, né? De esperar secar um pouco para voltar, ó, aqui, ó. A posição tá ruim. Pronto. Quase foi já. E aí, se for o caso, espera secar um pouco mais, vai fazendo o resto, vai fazendo o que precisa ser feito, depois volta, porque você sabe, fica tranquilo que tem conserto, certo? Tá? Agora eu quero dizer para vocês, vamos ver a questão do recorte. Esse tipo de trabalho, que é essa tendência, né, da gente estar trabalhando com o preto e o branco, né, só de contornos, é uma tendência muito forte. Então, o que a gente faz nesse caso aqui, né? Nesse caso, a gente não vai recortar exatamente do jeito que tá aqui. Ou até pode. Se eu fosse colocar isso aqui no meu bolo, o que eu faria, né? Eu faria isso aqui, ó. Aqui tá a minha escada, eu faria isso aqui. Tá? E eu recortaria dessa forma. E ele iria assim no meu bolo, e eu ia fazer um acabamento bem legal, e é assim que ele estaria no meu bolo. Mas eu posso fazer todo o recorte. Então, agora, nós vamos esperar secar um pouquinho essa pasta e vamos fazer os recortes. Nós temos dois tipos de estilete, né? Esse que é o mais conhecido, e eu prefiro trabalhar sem aquele cabo, porque o cabo acaba machucando a pasta, enfim. Agora, para recortes mais específicos, que eu preciso de mais precisão, a gente usa esse tipo de estilete, que é o estilete de precisão. Ele é menorzinho, esse aqui, por exemplo, é um descartável. A gente compra, usa, a hora que ele tiver sem corte, a gente joga fora. E esse aqui tem vários tipos, eu tenho vários deles aí. A gente tira aqui, isso aqui sai, a gente troca a lâmina e trabalha, tá? Então, eu preciso de um estilete de precisão. Então, eu vou... Seguinte, a gente encontra muito alguns recortes que são feitos nos desenhos, nas pinturas, e que fica muito feio, porque eles ficam grosseiros, né? Aquele negócio de ficar aquele tolete de pasta, né? Onde a gente olha na lateral do bolo, ou olha na lateral do docinho personalizado e vê aquela coisa branca, né? De duas uma. Ou eu faço esse tipo de recorte que eu vou fazer, que eu vou ensinar vocês a fazerem,
Ou então, né, eu pinto da cor do meu desenho, né, da cor da minha pintura, essa lateral. O que a gente não pode, que fica muito feio, fica grosseiro, é ficar aquela pasta, né, aparecendo nas laterais, né? Às vezes, sei lá, o fundo é verde, fica aquela pasta branca aparecendo, tá? O ideal é a gente fazer o que a gente chama de corte chanfrado, ou seja, ao invés de eu entrar com o meu estilete reto, assim, ó, quando eu entro com ele reto, olha o que acontece. Eu fico com ele assim, ó. Quando eu entro com ele chanfrado, ó, eu entro com ele assim, ó. Eu entro nele na transversal. Ó o que acontece. Eu escondo o meu corte. Ó. A parte de baixo, deixa eu tirar daqui, fica pra dentro. Cortei errado, né? Mas enfim. Ela não aparece, ó, ela fica pra dentro. Quando eu olho, eu não vejo, tá vendo? Porque ela ficou pra dentro. Então, o que eu faço? Eu vou até entrar mais, porque eu achei que eu entrei pouco. Se eu quiser deixar a borda, porque isso tá muito na moda, tá? Se eu quiser deixar a borda, eu vou, ó, eu entro com ele e venho, ó. Sempre, ó. Depois eu vou alisar isso aqui. Já corto um pedaço, já tiro, que é pra eu ficar com menos pasta. E vou, ó, entro com ele deitado, ó. Entrei com ele deitado. Vim aqui, fiz isso aqui, dei a volta aqui. Opa. Depois eu vim com um alisadorzinho. No caso aqui eu tenho um pequenininho, né? Mas se você não tem, não tem problema. Pega um alisadorzinho maior. E acerto o meu corte, né? Ó, sempre chanfrado. Venho aqui, aliso, venho e venho acertando ele. Vou passando o meu dedo, que o meu dedo quentinho, né? Ele vai acertando a pasta. E, ó. E vou acertando. Veja onde a minha pasta tá aparecendo muito, chanfro, ó. Ele tá quase deitado, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. E acertei. E aí, ele vai colado no bolo. Isso é uma maneira de fazer. E aí, nunca é um só, né? Sempre são vários do mesmo motivo que são colocados no bolo. Ainda, isso aqui ainda tá molhado, a gente tem que arrumar ainda, tem que melhorar. Ou, né, eu posso fazer isso aqui. Aí vai de gosto, depende do meu projeto, né, ó. Eu vou trabalhar com um menorzinho, que eu gosto mais desse aqui. Eu venho vindo, ó. Ó, cuidado pra eu não acabar com o contorno, hein. Venho. Eu ainda deixei a pasta muito grossa. Eu gostaria que essa pasta tivesse mais fina. Sempre com ele chanfrado. Viu quando eu disse que não precisava se preocupar com aquele borrãozinho? Porque aquele borrãozinho, o que vai acontecer? Foi embora. Então, quando é do lado de fora, eu não preciso me preocupar. Se eu vejo que a pasta tá pegando, depois a gente vem e conserta tudo isso. E venho recortando. Sempre vou segurando, porque a pasta tá muito fresca ainda.
tá? Eu gostaria de fazer isso com ela mais sequinha um pouco, porque evita dela deformar. Depois, se tiver alguma rebarbinha, a gente vai tirando, ó, o que tá do lado. Ó, tá vendo como ele tá chanfrado, ó? Ó, tirei. Fazer um pouquinho mais rápido, né, gente? Senão vocês vão ficar horas aqui. Ó. E tirei. Tirei. Depois a gente corrige o que tem que corrigir. Então, vamos lá, continuando. Eu posso virar, né? Ó, chanfrado. Deixa eu colocar mais pra cá, pra vocês poderem ver. Chanfrado, não assim. Assim, eu vou entrar, ó. Venho segurando e venho vindo, ó. Vou segurando e vou vindo. Cuidado para não tirar o contorno. E pronto. Já vou mostrar para vocês como é que fica o acabamento. Ó, vim, fiz, entrei, venho e já tiro. Pra eu ficar com pouca pasta, pra eu não ficar com aquele monte de pasta, tendo que me preocupar com o que eu tô fazendo, né? Depois a gente, se tiver alguma coisa pra arrumar, a gente arruma. Aqui é a mesma coisa, venho, ó, tirei, seguro e tiro. Por isso que eu gosto de trabalhar com a pasta mais seca, tá? Depois a gente tira a rebarbinha. São cuidados de acabamento que a gente tem que ter, tá? Não posso deixar de qualquer jeito, não. Entrei aqui, sempre chanfradinho e tirei. Já venho aqui, tira esse monte de pasta, tira esse monte de pasta também, fica mais fácil para trabalhar. E vamos lá. Eu não preciso ir em todas as entradinhas, não, tá? Ó, sempre chanfrado. Tirei. Aqui eu tenho a orelhinha dele. Tirei. E vamos virando. A gente já vai melhorar esse acabamento. Isso aqui, gente, é cuidado. Isso aqui é carinho, sabe? Evito de ficar mastigando, né? Acabamento é tudo na vida, tá? Eu posso fazer um trabalho lindo, uma pintura maravilhosa, depois na hora do acabamento eu faço bobagem, pronto, já era. Todo aquele trabalhão que eu tive, ó, sempre chanfrado. Ó, mesmo com o delay, a minha tinta já secou. Viu que tá pegando? Não puxa. Vem com o estilete e resolve. Tá? E aí, então, agora sim, a gente vai... Olha que coisinha mais linda. Agora sim, a gente vai acertando, ó. Venho aqui sempre com ele chanfrado, ó. Seguro e arrumo. Tá? Onde tem rebarba, eu venho e arrumo. Tá? Posso vir aqui com o meu cortadorzinho, com o meu... Ai, eu não tenho. Pega um cabinho do pincel, ó. Vem com o cabinho do pincel e acerta, tá? Não deixa a rebarba, porque isso aqui no bolo, no docinho, se ele for menorzinho, né? Vai aparecer. E fica muito feio, tá? Aqui desse lado, ó, eu entro com ele chanfradinho e tiro. E que a pasta tá muito fresca ainda. Mas, como a gente tá em aula, né?
Ó, gente, de vez em quando eu dou umas pegadas no estilete, mas não façam isso não, é que a prática é muita, mas de vez em quando eu entro pelo cano. Tá vendo? Eu tô só acertando rebarba, porque isso no docinho fica muito feio, no bolo fica muito feio, não pode. Tá? Não pode. Pronto. Por enquanto tá bom. Ah, poderia entrar aqui na escada? Até poderia, mas não acho necessidade para isso, tá? Então, veja bem, a visão que eu tenho aqui é muito... Ainda tem coisa para tirar, mas eu não vou ficar agora aqui tirando, né? A visão que a gente tem, na hora que ele vai ser colado, tá? Eu não vejo, na hora que eu faço ele chanfrado, eu só vou ver isso aqui, eu não vou ver essa parte. Deixa eu pegar um isopor aqui e deixa eu colocar como se ele fosse o docinho, como se fosse o bolo. Tá vendo? Opa, vem cá. Quando eu tô com ele assim, eu não vou ter essa visão aqui, eu não vou ver. A hora que eu olhar, eu não vejo, tá? Claro que tem rebarba aqui ainda, eu teria que entrar aqui e tirar, tá? Mas isso a gente faz quando ela tá um pouco mais seca, tá? Aqui também ainda tem, ó, tá? Mas eu acho que já deu pra entender, né? O cuidado, isso, eu enfiei a minha mão suja aqui. Isso aqui a gente não perde, tá? Se ela tiver fresca, ainda como tá essa, a gente não perde. A gente junta tudo isso aqui, que é o que eu vou fazer agora, e a gente usa pra outra coisa, tá? Que sobrou muita pasta, que dá pra abrir outra dessa. Então, vou colocar aqui no meu saquinho, porque isso é dinheiro e a gente não pode desperdiçar. E aí, então, essa bobagem que eu fiz aqui dá pra entrar com o cotonete. Tira o excesso, vem com o cotonete e tira. Inclusive, com a pasta mais seca, é mais fácil de trabalhar esses detalhes. Tem um monte de rebarbazinha aqui, que depois, então, a gente tira. Ó, bobagem. Ó. Mas é bom que aconteça, sabe? É bom que aconteça para vocês verem que sempre com algodão limpo, tá? Pronto. E aqui, o que a gente teria para fazer ainda? Deixa eu pegar o meu palito. A gente teria que voltar aonde a gente não conseguiu tirar, né? Toda a bobagem, né? Ó, volta aqui e agora já tá mais seco, ó. Fica até mais fácil. Aqui, ó. Certo? Deu para entender, gente? Acho que deu, né? Não esqueça, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários lá, deixa nos comentários do canal, né? Porque eu vou ver e vou responder. A sombra que vocês ainda estão vendo aqui é da umidade da pasta, né? Que já seca e essa trenzada aqui vai sumir, certo? Deu para entender? É aquela história, né? É melhor que não aconteça, mas se acontecer, sabem que dá para tirar. Vou colocar um pouquinho de delay aqui, algumas coisinhas que depois a gente ainda pode consertar. Mas isso, assim, é carinho, porque eu sou a louca do acabamento, né? Então, eu posso vir aqui, ó, melhorar aqui, me dar uma melhorada aqui, mas isso, né? São detalhes. Ah, sim, se alguém quiser pintar as letras, né? Ó, é só entrar aqui e... Ah, eu quero a letra pintada. Ou eu quero a letra pintada de vermelho. Ou eu quero a letra pintada de roxo. Entra aqui, ó, e... Sempre com um pincel pequeno e é só preencher,
certo? Aí vai de gosto, quero pintado, não quero pintado, tá? A tendência, tá? É essa, a gente tem vários bolos adulto, infantil, né? Só nessa pegada aqui. Aí a gente pode pintar também. Aí eu tenho que estar com um pincelzinho um pouquinho maior, né? Para poder... Esse aqui, 20/0. É que eu tô quase sem tinta já, porque vamos combinar que 3 gotinhas aqui rendeu pra caramba, né? Rendeu a pintura inteira e eu ainda conseguiria fazer mais algumas coisas aqui, ainda sem renovar a tinta, né? Sem colocar mais tinta no pincel, só com o delay, tá? E aí eu posso pintar ela todinha, ok? Eu posso vir com um pouquinho de gordura vegetal, tá? Assim, um pouquinho de gordura vegetal e passar. Aonde eu vejo que tá meio crespinho, eu dou uma passada. Tá? Mas aí são cuidados, são carinhos, né? Aqui eu posso dar uma retocada. E, na verdade, é assim, treino. A gente erra muito antes de acertar, tá? Até nós profissionais já, né? Tem hora que a gente pega tudo e joga fora, né? Então, é assim que funciona. Tem um negocinho aqui que eu não sei de onde veio. De onde veio você? Pronto. Ok, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? São detalhes, mas é nos detalhes que a gente realmente vê os bons profissionais, tá? E eu quero muito, a Enxuga quer muito que vocês arrasem nos seus trabalhos.